partir da participação da sociedade civil, né, ele coloca para a gente a necessidade de políticas intersetoriais e transversais. Mas nós não podemos, pode passar, Isabel, nós não podemos aceitar sentar em nenhuma mesa com outros órgãos dessa prefeitura e com o governo para considerar que seremos apêndice das políticas urbanas. Não somos mais. Está lá na Constituição, né? A do Brasil, inclusive, está na nossa lei orgânica. Né? Então, como o servidor se prepara para dar conta dessa discussão transversal? Um outro ponto é manter as diretrizes programáticas e defender essas diretrizes. Fique por aqui, né? Porque já estou no meu tempo, né, Isabel? Porque as outras coisas que estão lá embaixo são linhas que eu acho que é importante para a gente não esquecer e não deixar de tratar, e a maioria delas, o Júnior também pontua, e tem a ver, né, com essas questões que a gente está discutindo. Para finalizar, eu queria só colocar uma questão que eu considero que ela é fundamental para nós. Eu fico muito satisfeito de estar aqui nesse espaço hoje, nesse seminário, com todos os servidores dessa Fundação Municipal de Cultura. Os que estavam, né, pode ter, eu estou nessa casa desde 1982, pode ter pessoas aqui que talvez estavam nessa casa antes de mim, as pessoas que chegaram a partir de 2008. É fundamental que a gente entenda que o trabalhador da cultura é quem, desde, né, a hora que levanta, desde a hora que deita, respeitada aí os momentos, né, Deise, de outras reflexões, porque o homem precisa, a alma do homem precisa, né, Júlia, de outras contemplações. O servidor, o trabalhador da cultura é aquele que cotidianamente quer voltar a sua vida para construir políticas públicas dessa cidade. Né? Eu trabalho com um grupo hoje que eu considero que é um grupo que está totalmente, né, imerso, afundado, né, nessa perspectiva, e vejo aqui algumas, né, carinhas, uns rostinhos de companheiros que ainda não conheço, mas que se estão aqui, né, e aqueles também que não puderam vir, é porque querem fazer dessa cidade um modelo, uma referência de política cultural para a América Latina. Né? Muito obrigada. E vou estar sempre à disposição de qualquer um dessa cidade e de vocês, né? Nossa obrigação, né? Muito obrigada. Agradecemos a Sônia pelas palavras e convido a Sônia e o José Júnior para retornarem à mesa. Nós vamos fazer agora 15 minutos de abrir para o debate. Quem quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta para algum dos dois que estão na mesa, pode se manifestar. Alguém tem alguma colocação? Obrigado. Por favor, falar o nome e o equipamento, tá? Se quiser ficar de pé, fica à vontade. Meu nome é Júnia, eu trabalho no Departamento de Integração e Articulação Institucional. Sônia, eu queria te pedir só para você esclarecer uma coisa que você falou, que eu não compreendi direito, a respeito do histórico da criação dos centros culturais, que você disse que não foi respeitado os critérios estabelecidos na lei. A sugestão é que as perguntas vão ser respondidas no bloco. Eu estou sugerindo, tá? Atrasar a parte da tarde, né? Vocês podem ser individual, vocês preferem tá? Pode, ela pediu a palavra. Meu nome é Aleluia, eu trabalho na sede, na Diretoria de Ação Cultural, junto com a Sônia. E as minhas questões são dirigidas ao Júnior, assim.
lições assim, para reflexão sobre a política pública de cultura. E ele fez algumas colocações que eu gostaria que ele explorasse melhor. A primeira colocação, quando ele diz que nem sempre a atividade gratuita é sinônimo de promoção do acesso ou de desenvolvimento do hábito cultural. Nós temos pesquisas no Brasil que foram publicadas recentemente que demonstram que a população brasileira em geral tem caído no hábito de consumo cultural, né? A população brasileira vem consumindo menos bens culturais, bens e serviços culturais ao longo dos anos. Se a oferta de atividades gratuitas não é um estímulo ao desenvolvimento de práticas culturais, o que seria? Como é que o poder público pode interferir nisso a fim de que a população brasileira possa se dedicar mais à fruição dos bens artísticos e culturais? Essa é uma questão. Outra questão é sobre a atualização do Plano Municipal de Cultura. Os planos municipais nascem com a expectativa de terem um prazo de vigência de 10 anos. E eles devem ser formulados a partir das diretrizes emanadas das conferências municipais de cultura. Se a cada 2 anos serão realizadas novas conferências, essas novas diretrizes que emanarão dessas novas conferências terão algum nível de interferência nesse plano primeiro e original que tem uma perspectiva de vigência de 10 anos? Como é que é essa relação? Essa é outra questão. A terceira questão, sobre a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, Sistema Estadual e Sistema Municipal de Cultura. Os pré-requisitos que os municípios devem cumprir para se inserirem nesses sistemas. Nós já cumprimos alguns desses requisitos, mas eu queria entender melhor a questão do fundo de cultura. Hoje, na nossa estrutura, nós temos um fundo de projetos culturais. Esse fundo de projetos culturais, ele já responde a esse requisito de um fundo ou esse fundo que é exigido pelo Ministério da Cultura para a adesão ao Sistema Nacional de Cultura tem que ser de uma outra natureza, tem que ter uma outra finalidade, uma outra função. Por hora são essas 3 questões e eu agradeço. Só mais uma intervenção para dar tempo das respostas. Bom dia, meu nome é Mônica, eu trabalho também na fundação e eu queria perguntar para a Sônia e para o Júlio. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal que determina a responsabilidade de gasto com recursos humanos do município, na proporção de 54% para o executivo e 6% para o legislativo. O que vocês acham, aí contextualizando, que eu acho muito importante o papel do plano no sentido de formalizar as decisões da política, e instituir o espaço nós temos para formalizar as regras de implementação de uma política, disso aparecer como um grande guarda-chuva, não no sentido de engessamento, mas no sentido de garantia de um recurso nessa cota que o executivo tem a responsabilidade de instituir e de ter despesa. E que, haja visto, em 2010, é a última informação que eu tenho, Belo Horizonte está aquém, não chegou a 44% gasto. Isso subtém-se que a grande proporção de subvenção, convênios, terceirização e a cota, então, não chegou no limite de 54%. Mais alguém muito ansioso tem alguma colocação a fazer ou podemos encerrar a colocação da mão? Então, antes de passar para a resposta, eu queria dar dois avisos. Primeiro, vocês vão receber ao final desse momento o ticket que dá direito ao almoço no restaurante aqui no Hotel Normandia. E segundo, que após as respostas por parte da Sônia e do Júnior, nós vamos fazer a divisão dos grupos à tarde. Então, nós todos vamos sair daqui sabendo de qual grupo nós estamos participando. Tá? Se o grupo quiser se aglomerar em algum momento e tal, e o retorno para os grupos vai ser às 13h30.
horas, ou seja, 1h30 da tarde. Tá bom? Então agora eu vou passar para as respostas e representações. Muito obrigada. Bom, essa questão, Júlia, que você fala, tentar esclarecer um pouco para você, e é bom talvez se as pessoas vão compreender, né? Em 1990, foi promulgada em Belo Horizonte a lei orgânica do município, né? Essa lei ela foi resultado de várias discussões da sociedade. O movimento cultural Belo Horizontino ele foi muito ativo. E em 89, Belo Horizonte, nós começamos a receber, na Fundação Municipal de Cultura, gestores que vieram de Curitiba falar da implantação de centros culturais. Curitiba, naquela época, era uma referência no Brasil de política pública. Não só de cultura, mas de transporte, foi muita coisa, né? E a fundação, a Secretaria Municipal de Cultura naquela época, era um entendimento que a gente precisava tomar conhecimento daquela gestão, daquela prática. Alguns encontros desses técnicos que vieram de Curitiba, eles também só vieram porque fomos nós, os servidores, que tivemos no primeiro momento essa necessidade, e solicitando isso. O próprio movimento cultural começou a falar isso, né, na secretaria. Olha, existe a necessidade de criar centros culturais, que descentralização é essa, como é que vai ser isso? Então, em 1990, e está lá no artigo 169, que fala da criação dos centros culturais, foi uma conquista da sociedade. A lei orgânica, mas a sociedade estava lá, o movimento cultural estava lá, os artistas estavam lá, os funcionários estavam lá, mas não tinha essa prática, de discutir. Então, em relação aos centros culturais, se vocês observarem, forem lá no arquivo público da cidade de Belo Horizonte, vocês vão perceber que mudou na hora que fala que o poder público, com participação da sociedade civil, vai implementar centros culturais, ficou um espaço aberto para definir quantos seriam esses centros. Porque aconteceu uma discussão, será que é um por regional? Mas Belo Horizonte, há muito tempo, já tinha um planejamento que falava da região central, das macro, micro-regiões. Quantos esse pau quebrou entre esse grupo, no bom sentido, de alto nível, entendeu-se que aquele fórum ali, ele não estava maduro para definir quantos centros culturais deveriam ser implantados. Mas também definiu, e isso foi um acerto entre eles, e isso bate com o que o Júnior fala, que dentro do centro cultural, a política mais acessada é a de leitura, é a utilização da biblioteca. Está lá na lei orgânica também, isso a sociedade não abriu mão, precisava de que todo centro cultural tem que ter uma biblioteca e salas para oficinas, para possibilitar a experimentação e a criação artística das pessoas. Isso com o papel do poder público. Ficou isso em branco, a lei orgânica foi toda redigida, mas aquelas coisas das recomendações, o encaminhamento dessas recomendações, estabeleceu-se que a Secretaria Municipal de Cultura deveria, então, convocar e implantar um grupo de pessoas que iam pensar sobre a implantação dos centros culturais. Então, esse grupo foi implantado com várias pessoas, e essas pessoas reuniam sob a coordenação da Secretaria, eram coordenados pela secretária época, Berenice Menegali, e eles deixaram um documento, que esse documento também existe no arquivo público, e ele trabalhou o que ele considerava os pontos fundamentais. Entre eles, a centralidade. Ele achava que os centros culturais precisavam, quantos a cidade deveria definir, mas eles precisam estar próximos a corredores centrais. Não é que eu não preciso de pagar 2 ônibus para eu poder frequentar um centro cultural. Eles poderiam estar no coração de cada regional, no coração de cada micro-regional, mais em corredor central. Disseram também isso. A Secretaria deve
em implantar esses centros culturais onde o movimento cultural já é organizado, né? No sentido de promover a força e o fomento cada vez mais desse movimento. Mas a Secretaria deve implantar fundamentalmente onde o movimento cultural é totalmente desorganizado, onde as pessoas não têm acesso a ele. Então, esse documento foi feito. Só que gestão pública passa pelo entendimento de gestores e servidores do que é prioridade. E era uma secretaria muito nova. E a gente, então, tinha várias prioridades. O governo falava, vocês não podem reformar, recuperar, ampliar o MAP, Museu Histórico, Mineralogia, criar uma sede para arquivo e criar tantos centros culturais. Isso não foi uma prioridade. Não sendo uma prioridade a comunidade do Alto Veracruz. E aí a Secretaria, né, se vocês forem olhar o decreto de criação, de regulamentação, de institucionalização da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil em Lagoa do Nado, é do último momento da gestão da Berenice naquele momento. A comunidade do Alto Veracruz começou a frequentar a Lagoa do Nado em 1994, aprovou o primeiro centro cultural no orçamento participativo. Parte da verba que fez o poder público completar mais. Não parou mais, chegou onde estamos, mas com os problemas que todos estão atravessando. Muito rapidamente, comentar essa questão que a Mônica fala da lei de responsabilidade fiscal, né, em relação aí ao que ela permite para utilização com recursos humanos. Quando eu falo que nós precisamos de ampliar e voltar a discutir com os outros setores a tal da discussão transversal, os outros setores, né, quer que nós levemos a política cultural para os seus públicos, os seus usuários, e que a gente dê conta pela cidade. Mas nós não temos quadro. Precisamos ter quadro. Então, se tem uma lei de responsabilidade fiscal que estabelece um teto, e esse teto está explorado, ou nós mudamos essa lei, ou nós vamos discutir e disputar com os outros setores a diminuição do seu quadro técnico para que o nosso seja ampliado. Se não é piada, discutir política intersetorial e atuar com a dimensão da transversalidade. Então é dessa forma que eu vejo, sabe? No caso da cultura, pois é isso que tem nos dito, né? No caso da cultura, tem nos dito que a prefeitura já estourou o seu teto nas outras áreas, né? Isso não é problema nosso, né? O problema nosso é que o quadro de recursos humanos para a área cultural é insuficiente. E é para isso que nós precisamos de lutar. Agora, não da nossa vontade, né? É entender que diagnóstico que nós temos hoje para poder propor. Um diagnóstico de equipamentos que não estão estrategicamente localizados, um diagnóstico de políticas e programas que deixaram de ser realizadas, um diagnóstico de que hoje não chama a responsabilidade para si do Estado de Minas Gerais nessa capital, um diagnóstico que não fala de meio investimento da União na cidade de Belo Horizonte. Então é com esse diagnóstico que nós precisamos discutir, né, o quadro de recursos humanos. A Célia quer comentar? A lei da prefeitura hoje, com o pessoal da lei da fiscal, não chega a 40% do gasto. Ela mente, é 40%, isso eu falo. Você afirma? A gente afirma porque foi estudos do DIEESE e a própria prefeitura, porque ela engloba um monte de outros gastos. O correto é que não chegue a 40% o gasto que a prefeitura hoje tem com o pessoal. Ela tem muita coisa ainda que pode ser queimada. Então vou passar a palavra para o José Júnior para ele fazer as suas considerações sobre as questões que foram colocadas. Acho que está na boa.
Então, assim, as três primeiras questões que a Maria levantou, primeiro, você falou, nem sempre atividade gratuita é sinônimo de acesso, que é a afirmação que eu fiz. A gente tem necessidade no país inteiro, uma pesquisa da Isaura Botelho, de 2007, na cidade de São Paulo, aponta que a gente tem um universo completamente desconhecido deste perfil de, entre aspas, consumidor de cultura. Essa falta de percepção de quem é essa pessoa, o que é que ela consome, o que é que ela faz, onde ele vai, é extremamente nebuloso para a gente pensar em termos de política pública. Então, para eu pensar quais seriam as melhores estratégias de acesso, eu preciso conhecer quem precisa de acesso, ou seja, quem vai acessar. E se eu não tenho essa base, eu não tenho como definir políticas de acesso. O comentário que eu fiz sobre a questão de atividade gratuita é porque tem casos específicos que eu tenho necessidade disso. Agora, isso não é sinônimo de que eu vou qualificar melhor o setor porque eu estou fazendo coisas de graça. A Sala Juvenal Dias tem espetáculos de segunda a domingo, praticamente. Vazio. Por exemplo, eu vou lá ver alguns alunos, me dá desespero. 10 pessoas, 20 pessoas lá dentro. Tem gente que reclama que no espaço cultural tem coisa, mas eu não quero aquilo. Então, assim, a gratuidade do acesso é uma das ferramentas possíveis. Eu deveria pensar que tipo de acesso eu precisaria abrir nas regionais, o que as pessoas querem e o que as pessoas não dizem que querem, porque nem sabem que existe. Então, a questão do acesso é uma das mais delicadas dessa política pública intrincada, porque eu tenho que pesquisar quem vai acessar e tenho que perceber nessa pesquisa o que as pessoas não emitem a opinião que querem acessar. Porque isso é o mais importante, me parece. Quando a gente faz qualquer tipo de mapeamento, levantamentos que vão subsidiar diagnósticos, essa é uma das coisas que deve ser levada em consideração, os déficits. Ou seja, o que não foi emitido. E eu preciso, por exemplo, facilitar o acesso das pessoas que estão nos centros culturais onde o Vicente trabalha. Eu preciso compreender que tipo de acesso aquela pessoa precisa. Porque às vezes a pessoa não está preocupada com quanto ela vai pagar em um determinado centro cultural, ela está preocupada com o que ela quer assistir, tanto que ela vai em outros lugares assistir. Então, a pesquisa de diagnóstico específica relativa ao acesso, ela deve ter um pouco mais de detalhamento do que as outras, porque ela lida com aquilo que aparece e aquilo que não apareceu, ou porque a pessoa não conhece, porque ela não sabe emitir opinião. Por exemplo, um exemplo que eu faço normalmente com o povo é assim: você conhece um fagote? É literalmente uma sacanagem com a sociedade, principalmente em alguns lugares. Você perguntar para a pessoa se ela quer aprender fagote ou não, sendo que ela nem nunca viu um fagote. Então, os detalhes específicos de política de acesso exigem sim um estudo bastante apurado, porque senão a gente vai estar incentivando mais do mesmo. A discussão, por exemplo, do voucher cultural, cheque cultural, vale cultura, seja lá o que for. Então, eu estou investindo e como eu não posso obrigar a pessoa a comprar certas coisas, eu não sei efetivamente qual é a qualidade daquele acesso, porque eu talvez vou estar investindo em mais do mesmo. A experiência em vários lugares do mundo, eu escrevi um artigo há pouco tempo sobre isso, é bastante dramática com relação ao voucher, cheque cultural, vale cultura. Por quê? Estados como a Pensilvânia nos Estados Unidos entenderam que depois de 10 anos eles viram que estavam investindo no mesmo grupo de artistas e de grupos artísticos. Ou seja, o que era para investir efetivamente em acesso aprofundou uma distorção. Por quê? O Estado investiu pouco em inovação, investiu pouco em novos artistas e concentrou a produção em alguns grupos. Então, a questão do acesso é uma das mais delicadas para se pensar. Então, assim, o acesso econômico, eu tenho várias formas de conceder acesso econômico. Aí eu tenho que pensar qual a melhor estratégia para o quadro que eu tenho. A minha dúvida é assim: nós não temos esse diagnóstico claro em Belo Horizonte,
para a gente dizer efetivamente quais seriam as melhores políticas de acesso. Aí a gente tem que pensar quais serão as nossas alternativas para chegar a isso daqui a 4, 5 anos. Então a gente tem que pensar assim, dos dados que nós temos, mal e porcamente, a gente pode construir algumas estratégias mínimas. Esses dados estão disponíveis, a Fundação disponibiliza os dados, nós no Observatório estudamos esses dados, disponibilizamos em uma pesquisa, isso pode servir de referência, mas a fragilidade das informações é tão grande que 4 pesquisadores durante um ano não deram conta de compreender direito as informações. Tamanho é a fragilidade. Você perguntou sobre a atualização do Plano Municipal de Cultura. As atualizações elas podem interferir somente em programas e projetos. Elas não interferem em princípios e diretrizes. Por isso, a definição da missão do plano das diretrizes é fundamental. Então, a única coisa que nesse período de 2, 4, 6, 8 anos é possível fazer é alterar programas e projetos. E essa alteração vai se dar com base no que emanar dessas conferências? Exatamente, com base nas conferências que elas que vão avaliar e apontar isso aqui não está bacana, isso aqui não está bacana, tá? É sempre em conjunto. A conferência, tecnicamente, ela é superior ao conselho. O conselho é uma plenária da conferência, né? Por isso, o formato de conselho que a gente tem é relativamente delicado, porque eu não tenho espaço de plenária geral, de fórum ainda. A gente não tem os setoriais funcionando. Então a gente vai ter uma situação delicada. Ah, tá, você pode. Nós já temos o básico para acessar o Fundo Nacional de Cultura. O Conselho, nós teremos o plano, ele está em construção, e o fundo. Este ano, o acesso ao fundo é garantido somente para... tem preferência para acessar o fundo os municípios que já iniciaram o processo. Então, o dia que Belo Horizonte assinar o acordo de cooperação federativa, ele terá um ponto a mais na análise dos projetos enviados para acessar o Fundo Nacional de Cultura. As regras específicas vão ser estabelecidas somente depois da 3ª Conferência Nacional de Cultura, que acontece em novembro do ano que vem. Foi uma das diretrizes principais apontadas aqui. O Fundo de Belo Horizonte ele cumpre parcialmente as exigências. Ele foi criado em lei, que é o mais importante, mas ainda precisa fazer algum ajuste, principalmente com relação à conta específica. É obrigatório ter uma conta específica para aquele fundo, né? Então isso tem que ser ajustado. Nós temos 2 anos para ajustar isso na Lei Geral do Sistema. Então quem vai fazer as alterações necessárias na Lei Municipal do Incentivo à Cultura é a Lei Geral do Sistema. Inclusive eu já tinha comentado isso antes na fundação, voltei a comentar agora há pouco. Nós não temos necessidade de inventar a roda. A Lei Geral do Sistema é essa que vai ser uma espécie de consolidação da legislação municipal relativa à cultura. Essa é um pouco a função da Lei Geral do Sistema. Júlio, e a outra pergunta dela é se as conferências vão interferir no plano? Já foi respondido. Já foi? Já. Em programas e projetos. Então, com isso a gente encerra essa segunda mesa e agradeço mais uma vez ao Júnior e à Sônia que fizeram as suas contribuições para embasar a nossa discussão da tarde. Então, nós eu vou anunciar agora a divisão dos grupos. Então, o grupo 1, quem vai acompanhar é a Caroline. Quem vai participar desse grupo? Adriele, Ângelo, Bruna, Daniela, Deise, Denilson, Elizabeth, Érica, Euler, Francisca, Frederico Alves e Helena. O grupo 1 são essas pessoas que eu mencionei. O grupo 2... Oi? Os grupos vão se reunir nesse espaço. Ele vai ser preparado para esse segundo momento, que são as discussões, tá? O grupo 2, que vai ser acompanhado por mim: Henrique, Isabel Cristina, Isabel de Fátima, Isabel Lucinda, Jaqueline, Janaína, Joaquim, Jussara, Kátia, Kleber, Leandro e Luciano.
O grupo 3 vai ser acompanhado pela Júnia. Marcos, Maria Aleluia, Maria de Fátima, Mariana, Marluce, Marta, Mônica, Miriam, Rafaela, Regina, Roberto e Rosimene. O grupo 4, que vai ser acompanhado por Amauri, Silvia Kelly, Silvia Rejane, Simone, Stephanie, Susan, Tatiana, Vladimir, Vicente, Viviane, Jupira e Carlos Felipe. Alguém não foi mencionado? Aí pode aguardar ali. Alguém não foi mencionado?